Boa noite, Power Doctors. E aí, galera, tudo bem? Vamos ter uma live hoje com convidada. Fazia tempo, né, que eu não trazia convidados para cá. Hoje a nossa live, então, vai ser com a doutora Liele, que é médica aqui em Brusque, né, uma cidade pertinho de onde a gente mora, eu e o Everson. Deixa eu até ver para chamar ela aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão de carreira, as mudanças, por que estudar carreira. Ela foi nossa aluna e participou também da mentoria PowerMed. Então, ela vai falar um pouco para vocês sobre isso e a gente também vai poder conversar um pouco o que ela pensava antes, que mudanças que ela conseguiu implementar, né? Oi, Lieli, boa noite. Oi, Tudo bem? bem, Lieli sempre com esses olhos lindos, sem filtro, né, Lieli? obrigada. E aí, Liele, conta um pouquinho para o pessoal, né? Conforme o pessoal for entrando, para quem assistir depois, um pouquinho de como que você nos conheceu, né? Primeiramente, para o pessoal entender um pouco da nossa relação, e depois o que que tu tá fazendo, né? Onde tu trabalha, como que é um pouquinho da tua rotina. Sim, então, acho que foi bem interessante a forma que eu conheci a Andrea. Eu comentei hoje com ela, ainda há pouco que ela não sabia como que funcionava, como é que foi, né? Teve início do ano, acho que foi, eu não me recordo exatamente a data. Teve uma proposta, eu recebi um e-mail do CRM aqui de Santa Catarina, que a Andrea faria uma palestra sobre, então, carreira médica. Gestão de carreira médica, seria uma palestra gratuita, e eu estava super interessada para saber como é que funcionava, né? O que que ela iria falar, quais os temas que iria abordar. Então, eu participei dessa palestra, e no final desse curso, ela comentou que ela ministrava um curso junto com o esposo, com o Everson, que foi meu professor, inclusive, da faculdade, sobre gestão de carreira médica, e que os 5 primeiros inscritos no curso, eles teriam direito ainda a uma mentoria. E essa mentoria seria personalizada com eles, né, para a gente fazer individualização de cada caso, né, dentro da parte de gestão de carreira médica. E o que mais me empolgou e me interessou nesse momento, além do curso por si só, seria essa mentoria, porque eu tinha muito desejo de mudar, né, da parte da vida pública de atendimentos, também começar consultório, uma coisa que eu não fazia ainda. E isso que mais me entusiasmou e me fez procurar fazer esse curso. Bem legal, né, Liele? Eu ainda estava falando para Liele, quando a gente estava combinando a live aqui, que eu não tinha ainda perguntado para ela como que ela surgiu dentro do PowerMed, né? Sim. Tem bastante gente que acaba nos conhecendo aqui por causa do perfil do Instagram. E no fim das contas você veio através da Associação Catarinense de Medicina, né? Que foi quando a gente fez Isso, a palestra. Ano passado também a gente tinha ministrado o curso daí presencial, né? Antes da pandemia, naquele tempo bom em que as pessoas não precisavam usar máscara. exatamente. É, bem legal. E me diz uma coisa, Elielle, na época que você, né, começou a receber os e-mails e tal, você pensava em mudar? O que que te incomodava, né? Que tipo de pensamento você pensava, putz, será que tá certo? Será que teria outro jeito de fazer com relação à tua carreira, né? Que tipo de pensamento ou de insegurança você tinha? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho desse lado, porque a carreira médica ela é uma carreira meio assim, um meio vaidoso, né? As pessoas elas contam quando o negócio já deu certo. Elas não Isso. contam o erro e acerto até dar certo, né? Então, assim, É. que tipo de pensamento você tinha ou o que que você pensava em modificar, né? Era mais questão de tempo, era mais questão de remuneração, como que estava a tua rotina, né? Conta um pouquinho. Ponto. Então, assim, hoje, inclusive, faz 9 anos da minha formatura, né? 9 anos, meu Deus do céu, 4 anos da minha formatura, que foi dia 9, confundi. Uhum. 4 anos. E desde quando eu me formei, eu iniciei a trabalhar no SUS, né? Comecei, então, atendimento na unidade de saúde, e aí eu trabalhei em várias prefeituras, com medicina de família, assim, comunidade, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E só que a gente vê que a vida real não é igual como que a gente aprende na faculdade, né? Então a faculdade acaba sendo diferente, né? Na faculdade a gente tem um atendimento com médicos de família mesmo já de formação, a gente acaba tendo pacientes, né? Atendendo numa universidade. Desculpa que tá tocando o interfone, tá interferindo aí no áudio?
Não, tranquilo. Tu precisa Não parar para tá. atender? É que eu não sei porque tá tocando interfone aqui em casa. Em relação, então, à parte dos atendimentos, né? A gente vê que parece que quando é numa cidade universitária, flui melhor. Toda a parte de processo, de burocracia, não que não exista, existe, mas assim, já Sim. é melhor formulado, sabe? E aí, quando eu fui atender em cidades menores, eu vi que realmente não acontecia da forma que eu gostaria que fosse, da forma que eu aprendi, né? Então, eu atendo hoje ainda 40 horas semanais em unidade de saúde. Finais de semana, às vezes durante a semana, acabo trabalhando em plantões, em hospitais. E o curso, justamente, a proposta dele era de a gente poder, às vezes, trabalhar numa carga horária reduzida e, às vezes, acabar ter uma remuneração até melhor do que já estava tendo, né? E eu estou fazendo, finalizando uma pós-graduação na área da endocrinologia e eu queria começar a poder fazer atendimentos dentro dessa área, né? Iniciar já essa parte. Eu sei que nas unidades de saúde eu consigo fazer muita coisa, porque essa área da endócrina, ela abrange muita, né, comorbidade que os pacientes isso geralmente têm, né? Sim. Mas eu gostaria de ter um atendimento mais personalizado e eu não tinha direcionamento, eu não tinha, assim, uma direção de como começar, como proceder, né, como dar o primeiro passo, sabe? E esse era meu objetivo maior, né, de iniciar o curso e ter um direcionamento. Porque na realidade não tens nenhum médico na família, né, Elielle? Isso, Não, é. não tenho ninguém na família, não tenho ninguém, além de na família, não tem ninguém, às vezes não tem ninguém próximo que já tenha talvez essa mais estabelecida assim carreira, porque eu tenho os colegas aí da faculdade, mas que tá todo mundo na mesma área, né? Tá todo Claro. mundo finalizando residência, finalizando pós, iniciando carreira, então não tinha ninguém que pudesse me dar essa direção maior. E daí, quando a gente está sozinho, ou tá por conta própria, eu acho que quem não, né, não tem ninguém assim na família concorda comigo que é difícil que na faculdade a gente não tem nenhuma aula ou nenhuma orientação voltada para isso, né? E Com a gente sai certeza, muito né? Uma cru falha de nessa parte. currículo, né? E na realidade foi É, assim que surgiu a ideia do Power Med também, né? Porque eu no início da minha carreira eu também não tenho nenhum familiar próximo, assim, médico. Tenho um tio, mas na realidade ele tem uma clínica de imagem, né? Já tá há mais tempo na profissão, então não é alguém que, né, tá próximo, poderia me ajudar de uma maneira mais direta. E eu lembro que eu, né, quando tinha algumas dificuldades da profissão, práticas mesmo, até da parte burocrática e tal, eu lembro que eu pensava, gente, por que que ninguém avisa isso aqui? Como é que nenhum professor, nenhum amigo vem e fala, ó, minha filha, você vai cair ali na frente no buraco, na armadilha ali de tal coisa, né? exatamente. Então, a ideia do Power Médio é justamente a gente poder dividir, assim, essas dificuldades que são, às vezes, pequenas, mas que num conjunto, né, num somatório, vão desgastando o médico, né? Você falou ali da realidade diferente do hospital escola, digamos assim, né? Do ambulatório escola e da vida real, né? É, E eu brinco que na vida real o sistema que tem nos postos de saúde por aí normalmente é o DTJ, né? Que é o sistema dá teu jeito. Então é mais ou menos isso. Na faculdade tudo verdade. tem um encaminhamento, né? Tem todo um fluxograma, você nunca fica sozinho Isso. e você sempre tem quem chamar. E na vida real, não, né? Então, assim, fora as outras questões, às vezes, políticas e até organizacionais, assim, né, das estruturas públicas de atendimento. Então, eu não sou contra o atendimento público, eu atendi também no sistema público, né? Hoje, minha vida é só em consultório, mas eu também atendi em ESF. Então, independente, né, do médico estar trabalhando em posto de saúde só, ou trabalhar mesclado, já fazer as duas coisas, estudar a carreira, estudar as opções, eu acho que ajuda bastante a melhorar aí essa possibilidade de conseguir ganhar melhor, né? Ter uma lucratividade um pouquinho melhor, sem se desgastar tanto em plantões e tal, principalmente as médicas mulheres, né? Que às vezes começam a ter um plano de formar família e começam a se dar conta que não vai dar para encaixar, né? Assim, numa rotina absurda de trabalho, a gestação, maternidade e tudo mais, né? Então, acho que é bem importante. Então, me conta um pouquinho assim, antes do Power Med você não tinha consultório, e agora, como que tá? E agora o que mudou, né? Mudou muita coisa, na verdade, né? Mas assim, o que me ajudou muito depois do curso foi poder dar essas orientações de como que seria o passo a passo para eu iniciar. Então, principalmente na mentoria, porque assim, o curso, depois até posso falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Mas em geral, o curso ele me deu uma direção básica, né, do que seria o passo a passo, mas depois direcionando para minha carreira, para mim, Lielle, né?
Então, a mentoria ajudou mais, porque ela personalizou, ela olhou o meu caso em específico e me direcionou. O que Acho que que é legal só aproveitar o gancho, Liane, que também era uma coisa que eu ia te perguntar, que de vez em quando na caixinha de perguntas alguém pergunta aqui, tá, mas eu faço curso ou faço a mentoria, né? E na realidade, para quem vai fazer mentoria tem o curso, né? Teria que ver as aulas de qualquer forma, mas assim, eu brinco que é meio que parecido com fazer academia ou fazer personal, né? Então, na realidade, em ambos você vai fazer o exercício, a questão é que com o personal você acaba tendo alguém olhando mais de perto para as tuas dificuldades, para as tuas habilidades, adaptando ali de uma forma que fique melhor para você e que você tenha resultados mais rápidos, né? A academia por si só, o curso por si só, para quem compra, a pessoa pode fazer imediatamente tudo, né? Ser bem comprometida, igual você foi, né, Lielle? Ou pode ficar ali, assistir um pouco e aí tá ocupada com outras coisas, não tratar como prioridade, e o resultado também não vai vir tão rápido, né? Mas você estava falando dos teus resultados. Daí antes estava assim, o consultório, e agora? Então, e aí o que aconteceu é que eu consegui, assim, iniciar, claro, eu mantenho a vida na área pública porque o meu contrato é de 40 horas semanais, né? Então, eu sigo esse meu contrato e a minha carga horária que sobra durante a semana é uma carga horária pequena mesmo, é mais o período noturno, né? Uhum. Mas eu iniciei consultório uma vez na semana, a princípio, porque para não comprometer tanto a minha semana e também para iniciar, a gente vê que os pacientes vão vindo aos pouquinhos. Conforme a gente vai observando que tem aumento de carga horária, aumento de agenda, na verdade, a gente pode ir ampliando a carga horária, né? Até o momento foi assim que eu fui direcionada, né? Até o momento em que eu perceba que eu já posso fazer migração, então, da área pública para a área privada, diminuir mais a minha carga horária no setor público, né? O que me ajudou muito, assim, também, que eu percebi no curso, que era uma dúvida bem grande, era de como começar em relação à parte de aluguel do consultório, onde eu fosse atender. Eu teria que fazer, então, alugar um período cheio, mesmo sem ter pacientes confirmados ou sem ter um público grande de início, ou eu deveria começar algum local que eu pagasse porcentagem por atendimento. Então, achei muito legal, assim, a forma de Como direcionamento de que... Como tem pequenas Pode falar. dúvidas, né? Eu acho que isso é engraçado também ao longo da mentoria, muito assim, né? Eu digo que começa com uma duvidazinha e aí abre um leque, assim, né? Porque quando a gente começa a pensar na prática como é que vai colocar, então eu vou alugar ou não, se eu vou alugar eu tenho que ter empresa ou não, é pessoa jurídica, é pessoa física, mas vai valer a pena, não vai valer a pena, então acho que na realidade se desdobra, né? Uma dúvida se desdobra em várias, assim. E acho que foi bem bacana também você comentar isso, né, Lely, que é uma dúvida comum também dos nossos colegas, no sentido que, assim, não precisa ser uma transição radical, né? As pessoas pensam, às vezes se assustam de abrir consultório, porque pensam, não, mas como é que eu vou largar o meu concurso que paga fixo, que eu tenho, né, minhas contas, meus compromissos, e vou lá me jogar num consultório que eu não sei se vai ter paciente. Então, não precisa ser nada brusco, né? Eu estava até rindo agora pensando aqui que tu tá, por enquanto, dos resultados do Power Med, tu tá na parte de ganhar mais, do trabalhar menos, ainda não, né? Tem que esperar terminar Exatamente. esse contrato para poder começar a virar essa chave aí de talvez diminuir, né, plantões e vida pública para poder se dedicar mais ao teu consultório, que agora também já tem uma agenda mais movimentada, né? Isso, não, com certeza. Aos pouquinhos, né, eu achei bem interessante assim no curso, porque a gente fica preocupada. Quando a gente vai iniciar, como que vai ser? Como que os pacientes vão nos procurar? Depende também toda a questão assim do atendimento, se vai aceitar convênio, se não vai aceitar. No local hoje, onde eu atendo, né, tudo que eu aceito para o meu atendimento é o que a clínica aceita, né? Então, é o que todas as formas de convênios, de planos, né, que a clínica aceita é o que aceita para mim. Mas assim, eu também não sabia como funcionava, se era eu que estipulava ou se era a própria clínica. Então, isso ajudou muito, assim, direcionou muito o meu pensamento de saber como que é, porque como eu trabalhava só na área pública, nunca precisei ter nada relacionado a cobrar consulta, CNPJ, sempre trabalhei por pessoa física. Então, são várias dúvidas, assim, que me surgiram até de ter que procurar contador, observar como que funcionava para abrir uma empresa, né? No curso já tinha sido direcionado sobre isso, mas também, assim, quando a gente vai colocar na prática, é óbvio, a gente tem que ir atrás e ver direcionado para o nosso caso, né? Que tipo de empresa que vale a pena, qual que é o tipo,
a porcentagem de desconto que teria, né, em relação a imposto de renda. Então, tudo Eliele, e isso, assim, deixa eu te bem perguntar uma diferente. coisa. Você achou difícil implementar, conforme você foi fazendo o curso e foi colocando as coisas em prática? Você achou muito difícil? Eu achei legal porque eu já tinha um direcionamento e uma base orientada por vocês. Eu não estava nas cegas, né? Então, assim, entendo a parte do curso, essa orientação inicial, conversando com vocês na mentoria também, como que era o passo a passo para eu seguir, onde eu deveria procurar primeiro. Ah, era primeiro o contador, ou era Uhum. primeiro o cartório, quem que eu deveria procurar primeiro, né? Ficou mais Então, fácil tudo para isso partir para ação, assim. direcionou, facilitou, Uhum. sabe? E aí parece que tu já tem o rumo, assim, na tua visão de como que vai ser, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, me facilitou muito, assim, para tudo, até mesmo em relação à clínica, né? As dicas que vocês deram, eu acho que foi muito legal, porque às vezes eu pensava, onde que eu vou começar a atender? Então, eu tinha algumas coisas na minha visão, mas que talvez não era tão ampliada quanto o que foi me proposto, né? Então, daí veio a direção de vocês, que vocês me propuseram, às vezes até mesmo de procurar entidades e especialidades afins com a área da endócrino, que pudessem ser colegas até mesmo assim para poder para os encaminhamentos, né? Então, discutir casos com algum, por exemplo, cardiologista, que foi o que vocês também me propuseram, né? Ou até uma clínica multiprofissional, que tenha outras especialidades não médicas, assim, que a endocrinologia ela tem muita relação, né? Como, por exemplo, educador físico, nutricionista, né? Então, tudo isso, até Começar esse psicologia, né? networking, assim, né? Começar a fazer essa rede de possíveis encaminhamentos, né? Tanto teus, né? Dos teus pacientes que vão precisar, né? De exercício, vão precisar, às vezes, uma avaliação cardiológica, quanto o oposto, né? De poder começar a receber os pacientes dessas especialidades, né? Bem legal. Teve alguma outra sacada, assim, que você lembra, tipo, nossa, aquilo caiu uma ficha para mim, tipo, desbloqueou uma ideia, assim, que você lembre agora ou queira compartilhar? Questão do marketing, talvez, né? Isso, assim, o marketing foi bem, foi uma das, assim, duas coisas que foram super importantes que me marcaram bastante. Foi, primeiramente, a parte do marketing digital, que era uma coisa que eu era muito bloqueada. Eu falava para a Andrea no início, ela falava assim, ai, tem que fazer rede social profissional, tem que começar a ser conhecida, né? Inicialmente tem que ter constância. Aí eu pensava, legal, acho muito legal, mas isso só o dia que eu tiver um consultório, né? Não vou começar já antes de não ter nada. Aí ela falava, não, começa, porque aos pouquinhos que as pessoas vão te conhecendo, vão conhecendo teu trabalho, vão vendo que tu tem domínio sobre o assunto, vão te tendo como uma referência, né? E fui, né? Mesmo não sendo uma pessoa muito voltada para a rede social, eu não tinha esse perfil, comecei, né? Aos pouquinhos, e acho que está sendo super bacana, super legal. Achei muito legal de vocês terem dado as dicas, tanto no curso quanto na mentoria, até mesmo assim, de aplicativos que a gente pode estar usando para fazer a arte, né, dos posts, porque de início, realmente, sou eu que faço tudo, né, das artes, não é nada, não é comparar, nem se compara a arte de que alguém, né, da área da publicidade poderia estar fazendo, mas em geral é alguma coisa, eu acho que útil para os pacientes, útil para os clientes que Não, e vão entender da mesma eu forma. tenho te acompanhado nas redes É, sociais, você está fazendo um trabalho incrível. A Lielle, eu brinco que é daquelas que obrigada. ela se faz assim, ela não leva o jeito e tal, agora ela tá lá mega blogueiragem lá, e assim, na realidade a gente brinca, essa coisa de blogueira, as outras pessoas brincam também, mas eu acho que o mais legal, né, e você já tá tendo essa experiência, eu vejo ali até pelos comentários, assim, é a resposta das pessoas, né, de coisas que você compartilhou que foram úteis, a pessoa que mandou para alguém que precisava ler aquilo, às vezes estava com um tratamento Aham. errado, ou estava sem, enfim, sem ver uma saída assim, para o seu problema, e às vezes se inspira com um texto teu, né? Então, acho que isso é muito legal. Acho que se preocupar mais com a mensagem do que com a imagem, né? Eu brinco que os médicos são muito. A gente quer fazer tudo perfeito, maravilhoso, e na realidade a pessoa que está seguindo a gente no Instagram, ela não quer saber se a gente usou uma imagem do banco de imagem ou um meme qualquer que a gente baixou na internet. Ela quer saber o que a gente tem a dizer, né? As pessoas valorizam muito a opinião do médico e, querendo ou não, ter ele nas redes sociais acaba sendo uma forma de contato, né? Tem pacientes minhas que dizem assim, nossa, é como se fosse uma segunda consulta, um retorno, porque eu te vi na consulta e aí você aumentou, falou um pouco mais sobre aquele tema no teu Instagram, daí eu acompanhei, entendi.
Então a gente vai melhorando, né, o vínculo com os nossos pacientes e vai, claro, cativando novos, né? É inevitável que quem segue, se identifica com o nosso jeito de explicar e tal, acaba querendo futuramente consultar, né? Então, acho bem bacana e vejo que você tem tido um desempenho bem legal. Tenho certeza que, com a sua constância, né, que tá bem caprichada ali, logo também já vai ter mais resultados do consultório em função disso, né? A parte das finanças, Lieli, como foi? Que também é um medo dos nossos seguidores e também dos nossos alunos aí, quem pensa em ser aluno, né? Ai, mas módulo de finanças, mas eu não entendo nada, né? Como que é? Será que eu vou ficar viajando? É um monte de termo. Como é que foi para ti esse começo de esmiuçar a educação financeira ali? Como é que foi isso, assim? Eu achei assim, ó, esse ano eu despertei um interesse que eu nunca tinha tido anteriormente sobre estudar um pouquinho sobre finanças, né? Então, antes mesmo de fazer o curso, eu já tinha lido bastante e principalmente assistido vídeos assim de YouTube, eu acho que são mais explicativos, né, para público leigo mesmo, sobre como iniciar um investimento ou como é que é o passo a passo para a gente conseguir fazer uma reserva de emergência. Então, eu tinha um pouquinho de noção do que eu já tinha lido e assistido sobre, mas achei que na parte do curso em si, ele foi bem explicativo, orientou bem essa questão de porcentagem, quanto que a gente deve reservar para a reserva de emergência, o quanto que a gente deve investir. Até ele deu alguns macetes de dicas, né, do quanto que a gente deve investir na renda. Meu Deus, me fugiu a palavra agora. Renda Fixa. fixa e Aham. renda variável. Então, isso tudo faz, eu acho que deu uma luz gigante para mim. Não necessariamente eu estou fazendo investimento, eu ainda estou fazendo a minha reserva de emergência, né? É isso Mas aí. acho que Primeiro foi arruma a muito casa, legal. né? O primeiro passo, primeiro passo. E a gente fez um módulo especial na parte da mentoria, que era especificamente sobre finanças. Então, o Everson, que gosta mais de falar sobre o assunto, né? A Aham. gente ficou uma horinha aí de um dos módulos falando só sobre isso, em que eu trouxe para ele todas assim as planilhas minhas de financiamentos ativos que eu tenho e que eu tinha, as contas fixas que eu já tenho. Eles fazem uma planilha que eu acho muito legal do curso, que a gente tem direito a baixar, né, e a poder utilizar em casa, que é de todo o controle de orçamento. Então, assim, final de cada mês, eu tenho tido o cuidado de passar todos os meus gastos para essa planilha e isso realmente, isso nos dá, às vezes, nos assusta de a gente ver que está gastando é, excessivamente em determinada coisa, mas também nos orienta ao cuidado que a gente tem que tomar, né, para os próximos meses. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fiz, que eu tinha que mandar a planilha de um mês em específico para ele fazer análise. E depois a gente conversaria sobre finanças. E foi especificamente um mês que eu tinha gastos maiores de roupa. Eu fiquei super envergonhada, embaraçada de mandar, mas assim, era o que tinha, né? Eu não quis mentir, não E omiti eu nada. brinco sempre quando a gente fala sobre essa parte aí da planilha, que é meio parecido com a parte da minha área assim terapêutica, né? Porque mesmo que ninguém fosse analisar, só o fato de você preencher a tua planilha, ela é visual, né? Então, às vezes a gente vai gastando cartão, contas pequenas, várias lojas num valor que não é tão expressivo, a gente não dá muita bola para aquilo. E daí, quando vai somar, né? Quando a gente vai ver no mês quanto eu gasto com comida, alimentação, quanto eu gasto com gasolina, quanto eu gasto com, né, presentes. E aí é que a gente se dá conta, nossa, né? Tipo, tem um buraco financeiro nessa área aqui que eu nem me dou conta. Então, acho que é bem importante isso, né? E nós médicos, eu acho que a gente também é meio, assim, metidinho num aspecto de não, capaz, né? Eu não gasto com besteira, porque a gente, sei lá, não tá torrando dinheiro ou necessariamente comprando coisas luxuosas, né? E de fato, não, mas às vezes a gente deixa, porque o dinheiro vai entrar, a gente deixa de pesquisar preço, né? Deixa, compra um dia mais perto ou mais rápido. E aí, às vezes, acaba fazendo escolhas ruins mesmo, né? Então, acho que é válido parar para pensar, né? Quando a gente fala dessa questão do curso de finanças, né, a parte do módulo de finanças dentro do curso, não necessariamente são dias e dias que você vai ter que estudar ou conteúdos super profundos. Então, é nesse sentido que a gente fala de estudar um pouco de cada coisa, porque na realidade
é um conjunto de coisas, né? Não adianta gastar menos se você não consegue fazer o consultório ser lucrativo, não adianta o consultório ser muito lucrativo se você estiver desorganizado nas finanças e não souber captar novos pacientes, por exemplo, né? Então, as coisas elas vão se integrando assim, né? Agora, claro, tu ainda está bastante no serviço público, então ainda tem essa coisa do salário fixo que cai na conta num dia X, né? Quem tem consultório, que trabalha só com consultório, como é a minha situação atual, eu brinco que quando faz o fechamento mensal, né, em que eu vou ver o meu repasse da clínica, quanto eu tenho para receber ainda, os pacientes já pagaram em dinheiro para mim, e tem ainda o a receber em cartão, né? E quando vem o somatório, eu lembro que já, né, agora, claro, já estou com outra cabeça, mas eu lembro que no começo eu pensava, não pode que entrou tudo isso de dinheiro, porque na realidade o dinheiro entrava e eu já pegava esse dinheiro para pagar uma conta, né? Enfim, dava um destino ao dinheiro, eu não ia colocando ele todo na conta para ver a soma, né? Então eu brinco que às vezes a gente roda dinheiro. Então, circulou tanto naquele mês e não necessariamente ficou, né? Porque se a gente tem contas Sim. altas, mesmo que o salário seja alto, vai consumindo esse orçamento, né? Então, acho que é essa visão mesmo das finanças que muda quando a gente para um pouquinho para pensar, que eu acho que é o grande desafio dos médicos, né? Tem gente que diz, ah, não tenho tempo. Não tenho tempo para fazer o curso. Pois é, se está sem tempo, aí mesmo é que devia parar para pensar, porque quanto menos tempo, mais plantão, quanto mais plantão, mais cansado, quanto mais cansado, menos consegue estudar, menos consegue se diferenciar, quanto menos diferenciado, mais vai achar que precisa dar plantão, e aí eles não saem desse, como é que eu vou dizer, desse labirinto, né? É. Aham. E do curso da mentoria, acho que a gente já comentou, né? Que também é uma dúvida que sempre mandam aqui na caixinha de perguntas, eu tinha anotado. Com relação assim, Liely, deixa eu te perguntar, por exemplo, você fez essas mudanças, né, no teu financeiro, começou o marketing, teu consultório. O que isso refletiu assim na tua vida pessoal? Você se percebe diferente hoje, em termos assim da tua ansiedade ou da tua percepção sobre a tua carreira? Você acha que você estava mais pessimista ou mais otimista? Como que você vê hoje isso, assim? Eu acho que, assim, me deu um pouco mais de segurança, né? Porque agora que a gente já começou, é só deixar agora andar, né? Fluir os atendimentos, as agendas. Eu lembro que o que me deu esperança maior foi que o Everson comentou que na primeira, eu acho que foi o primeiro mês de atendimento que ele tinha o consultório, que ele atendeu pouquíssimos pacientes, não me Aham, recordo quantos foram, dentro desses pouquinhos, uma delas ainda era médica, daí ele não cobrou consulta, aham. então ele acabou tendo, né, o primeiro mês assim bem vazio e hoje a gente tem uma evolução boa e acaba tendo uma agenda bem boa, cheia e tudo mais. Então a gente cria esperanças na história dos outros também, né? Aham. E acho que assim, pela agenda curta e pouquinho eu tenho uma vez só na semana que eu iniciei atendimento na clínica. Como eu conversei contigo até outro dia, o meu objetivo é que aos pouquinhos eu consiga aumentar mais, só que também sempre dependendo de como que vem a demanda para mim, né? Não quero aumentar mais horários da minha semana, se eu já tenho a minha outra carga horária cheia, até para não comprometer mais meus horários, sem ter uma demanda para isso. Mas assim, tenho percebido que nos poucos meses assim que eu estou atendendo, comentei contigo que esse último mês assim a agenda estava bem legal, estava bem cheia. Fico muito feliz com isso, assim, acho que até estou evoluindo super bem, rápido. Tem pacientes assim que já me conheciam e que me procuraram por já me conhecer. Enquanto que teve outros, assim, que foi indicação do colega e a indicação do outro, e isso deixa a gente ainda mais feliz, né? Que gostou do tipo do atendimento, né? Que gostou da personalização do atendimento. Comentei contigo também anteriormente que o que eu procuro fazer e que eu gosto de fazer. Eu geralmente tenho um atendimento um pouquinho mais demorado. Até assim, a área que eu escolhi, que é a área da endócrino, já é uma área que tem uma abordagem mais integral, né? Tipo, o paciente tem que ser visto como um todo, porque não é uma parte específica do corpo. E por trabalhar assim muito esses 4 anos com medicina de família, assim, e ter que atender a parte de clínica geral também é uma parte que faz parte de mim, assim, eu gosto de ver o paciente integralmente como um todo e gosto de ter tempo e qualidade para isso no tempo. Com Enquanto certeza. que às vezes na unidade Porque de saúde a assim, gente está né, na Lielle, correria. é engraçado, né? Porque na realidade é um diferencial, não deveria, né?
mas é um diferencial, assim. Então, eu brinco sempre que eu digo que eu acho que sou muito boa no que eu faço, mas eu digo que a concorrência é muito ruim, porque no geral, eu brinco que é uma verdade dura, mas é bem verdadeira, né? Os médicos, eles não estão dispostos a fazer o que precisa ser feito, né, num consultório, uma consulta nas suas clínicas, para terem essa valorização que eles esperam, né? Então, assim, como o mercado está cada vez mais competitivo, ou a gente realmente prioriza a qualidade do atendimento, né? Para daí isso ser um diferencial e a longo prazo não tenho nem dúvida que o teu consultório vai ser lotado, né? Já tá nos horários que você tem, vai ficar ainda mais. Ou a gente vai ficar na mesma dessa grande massa de médicos insatisfeitos que falam que a medicina vai acabar, que não tem jeito, né? Que remunera mal. Então, acho que tudo depende muito do contexto. Ó, estão te elogiando aqui, atendimento maravilhoso, minha Ah, eu médica, vi, a Magna, tá fazendo querida, sucesso obrigada. aí. E assim, né? Acho que isso é bem bacana também. Dentro do PowerMed, a gente também tem uma parte ali que a gente fala do atendimento, da excelência do atendimento, né? Não adianta, você pode ter um Instagram mais lindo e com mais constância de post possível. Se o atendimento dentro do consultório for ruim, na realidade é uma antipropaganda, né? Porque daí a pessoa se enche de expectativa pelo Instagram e chega na prática e se decepciona com a consulta, que é bem triste, assim, né? Eu até já ouvi relatos de alguns pacientes nesse sentido. Então, a gente é uma pessoa só, né? A gente é quem a gente é e tem coisas que é natural de cada um, assim, da índole, do comportamento, né? Ó, o Dr. Carton te elogiando aí também, Lieli. Querido, obrigada, Colegas, Carton, né? obrigada, Bacana. Goffredo. Então, assim, com certeza a excelência do atendimento é o primeiro marketing, né, pessoal e profissional, e depois a gente dá sequência a essa relação ali através da parte digital, hoje em dia muito mais, né? Mas eu vejo que é um complemento, né? O digital é um complemento, a parte financeira é consequência, o começo é a relação médico-paciente e um atendimento de qualidade, né? Claro, estudar, se diferenciar, então tudo isso faz parte. E eu acho interessante também que até para fazer o marketing a gente acaba, né? Ah, eu vou postar tal coisa, deixa eu olhar o que saiu por último aqui, deixa eu ver se tem algum artigo novo, legal, alguma novidade para compartilhar. Então, acho que acaba também motivando a gente a estar sempre atualizado, estar sempre buscando, né? Eu, pelo menos, percebo dessa forma, assim, para mim funciona bem, assim, como um estímulo, digamos assim, né? É verdade. Eu falei até com os meus colegas, onde eu faço a minha especialização, que eu faço em São Paulo, né? E agora, nessa época de pandemia, a maioria das aulas teóricas a gente tem tido à distância. E conversando com eles, eles falando para mim, ah, legal, Liele, como tá legal. Eu e mais uma colega começamos essa parte de Instagram, né? Da parte profissional, enquanto que os outros do meu grupinho ainda não. E eles falaram, olha como tá ficando legal, que diferente, como a gente consegue aproveitar também o momento para fazer um post, como você falou ali, né? A gente acaba aproveitando o momento para estudar mais um pouquinho sobre o assunto e quando a gente diz que no dia a dia não dá tempo de estudar, isso ali é o momento, né? É o momento que tu Uhum. vai publicar algo para alguém, assim, para os pacientes, para o teu público entender algo mais sobre o assunto e a gente já acaba se atualizando mais um pouquinho, né? Com certeza, ó, que tem mais comentários, a Carla te elogiando, médica, muito legal, me Ah, sinto muito médica. obrigada, querida. E, opa, não sei se eu te fechei, tá aparecendo para mim você normal? Tá, aham. Ah, então tá. Enfim, queria saber de ti assim, Liely, se fosse para falar hoje, para quem está em dúvida, gente, quem tiver por aí, se tiver dúvida sobre o curso ou a mentoria, pode colocar, tá? Se você, hoje em dia, né, pode ser bem sincera, tá, Liely? O objetivo é que você seja bem espontânea mesmo. Aham. Se você acha que valeu a pena ter feito, se você acha que você tivesse estudado por conta, daria no mesmo, né? O que você pensa, assim, sobre a questão de ter estudado carreira? Se foi importante para ti focar um pouco nesses temas, ao invés de só estudar endócrino, por exemplo, que é a área que tu tá te especializando. Que eu acho que é uma coisa que os médicos acabam muito ficando coração dividido, né? Ai, meu Deus, vou comprar um curso que não é na minha área. Só que na realidade é Aham. sobre carreira, né? Então, como que tu te sentiu com isso, Isso. assim? Eu achei, até há pouco eu falei para você, eu acho semana passada, teve uma amiga que veio pedir no privado para mim opinião pessoal sobre o curso, sobre a mentoria, né? E eu falei assim, do fundo do meu coração, que eu acho que o investimento valeu cada centavo, valeu muito a pena. Assim, a mentoria salvou, eu acho, a minha vida, direcionou a minha vida, ou agilizou a minha vida, porque eu estava com medo, eu tinha receio, eu não tinha nenhum conhecimento de como prosseguir, né? De como tomar o primeiro passo, principalmente nessa parte do consultório, sabe? Porque começar, a gente sair da faculdade e ter local para atender, isso é fácil, né? Sempre estão precisando de médico, sabe?
Agora sim, quando tu vai atender, tu quer começar atendimento na tua área, é legal a gente ter um direcionamento, porque eu não tinha um rumo, né? Então isso me deu um rumo e me deu segurança para iniciar, porque eu estava só postergando iniciar em como fazer e iniciar na parte de carreira de consultório, que é o que eu desejo fazer, que é o que eu gosto, que é quando eu consigo personalizar minha agenda, consigo deixar o tempo de atendimento de qualidade para o meu paciente, né? Não aquela correria, né? Tem que fazer tudo rapidão, como que é por volume, né? Geralmente na rede pública. Uhum. E também acho que, assim, além dessa diferenciação, né? De eu procurar fazer o que eu quero, o que eu gosto, que é a parte do consultório, o curso, ele me direcionou várias áreas dentro da carreira médica que eu não fazia nem ideia, né? Então, assim, a parte de Tipo o quê? finanças, por exemplo, né? Aquela parte de planilha. Eu falei que eu tinha começado a estudar um pouquinho sobre, mas em geral, assim, direcionou para dentro da parte médica, a parte de marketing digital, como fazer, como iniciar, quais aplicativos usar, às vezes coisas tão básicas. Até mesmo, assim, olha só como o curso é completo para a mulherada, até a parte de maquiagem que colocar é falado, né? Então, Uhum. a luz, essas coisas assim, tudo é direcionado. Assim, falava de como iniciar o consultório, da parte de CNPJ, da qualidade de um bom médico, do que precisa ter de itens básicos. Então, muitas coisas que eu não fazia a mínima ideia, que se eu fosse procurar estudar por conta, por exemplo, eu não saberia como pesquisar e como iniciar nessa pesquisa. Então, Então, eu acho que, fico. assim, ela me deu um direcionamento bem legal, geral, de tudo. Depois, as dúvidas específicas que eu tive no meu caso, eu consegui resolver dentro da mentoria. E o próprio curso de temas e tópicos que eu jamais ia ter dúvida, que eu nem sabia que existia, gerou dúvida, porque daí tinha coisas que eu conseguia linkar para eu perguntar na mentoria, né? Então, quando a minha amiga perguntou assim, né, o que que valeu a pena, o que que você acha que eu devo fazer, o curso, a mentoria, os dois, eu falei assim, acho que é um complemento, né? O Uhum. complemento de que um me deu a base geral para daí eu criar as minhas dúvidas para poder perguntar na mentoria e focar no meu caso, né? Bem Então, legal, Liely. Fico bem feliz, assim, né, com o teu depoimento aí, porque, assim, na realidade, é exatamente isso que a gente gostaria que o curso fosse para vocês, assim, né, que fosse um GPS. Porque foi, por exemplo, o que eu senti falta, né, na minha vida aí de pós-faculdade, né? Tipo, tá, mas abre? Como que abre? Quanto custa abrir uma empresa? Ah, mas eu tenho que ter contador para a empresa, mas daí eu tenho que pagar o contador da empresa e o meu, né? Ah, mas eu vou dar plantão em tal lugar, eu entro para cooperativa, não entro para cooperativa. E tem um monte de dúvidas, assim, e é engraçado, não sei como você se sentia, né? Mas eu me senti uma idiota com algumas situações no pós-formatura, porque as pessoas que te contratam, elas presumem que você sendo uma médica, né? Uma adulta, passada. você sabe tudo. Então, você fica com Aham. aquela. A pessoa fica. É PJ ou PF? Daí você fica tipo. Né? Aquele meme loading, né? Sim, Você fica tipo, não tenho a menor ideia que isso vai mudar na minha vida. Então, assim, acho que a ideia é realmente ser esse GPS, assim, para ser um atalho, né? Para que a gente possa. Claro, vai ter que estudar, vai ter que se esforçar, não tem como ganhar bem, trabalhar menos sem esforço, não tem como ter uma rede social bombando sem esforço, tudo dá trabalho, né, Lieli? Mas eu acho assim, de pelo menos ter o caminho, a rota, né? Então a ideia é que seja realmente um GPS, porque eu vejo que os médicos, a gente tem essa vantagem, né? Trabalhar com os colegas são muito inteligentes, então capacidade tem, só que às vezes a gente precisa meio que de um passo a passo, porque buscar tudo separado dá muito trabalho e a gente perde muito tempo. Então, acho que esse verdade. contato que a gente tem, né? Claro, na mentoria mais personalizado, digamos assim, mas no curso a gente também tem um espaço ali para conversar, né? O canal do Telegram para conversar com os nossos alunos. E a ideia é justamente essa. Ah, leu, teve dúvida, a gente já esclarece, né? Algumas coisas eu lembro que a gente fez tutorial, então algumas pessoas têm muito medo, a gente tem alguns alunos até mais velhos que ficam, não entendo nada, nem tenho Facebook. Não precisa entender nada mesmo, porque a gente vai ali do passo a passo, como cria a tua conta, como que abre, o que, que deve ser teus primeiros conteúdos, né? Então, eu acho que às vezes isso fazer um geralzão do que a gente precisa para a carreira vai valer mais do que ir super a fundo só no marketing, por exemplo, né? Porque aí acaba que a pessoa bota uma coisa em prática, não sabe das outras, acaba tendo esses outros problemas ao longo da carreira que a gente vê alguns colegas tendo, tanto de deslize financeiro, quanto de coisas burocráticas que não sabia, acaba tendo que pagar multa, né? Então, nossa, tem tanto detalhe, né? A gente fica ainda abismado que não tenha uma disciplina sobre isso na nossa faculdade, assim. Então, te agradeço bastante ter Exatamente. aceitado aí participar da live, né?
Gente, Imagina, não sei foi um se prazer. tem alguém aí na live que queira fazer perguntas para a Lielle sobre a vida dela, carreira, mudanças, né? Ou sobre o curso, a mentoria, fiquem à vontade, tá? Às vezes aqui na live a galera fica meio tímida e depois me manda um direct. Então, se alguém quiser também mandar depois do privado, manda que a gente pede para a Lielle responder. Foi um super prazer te rever, né? E muito legal também participar Igualmente. desse momento assim da tua carreira. A gente tem plena convicção que você já é um sucesso, né? E cada vez mais vai conseguir Obrigada. Amém. estruturar aí teu consultório, tenho certeza, né? E claro, aquilo que eu falei dos stories hoje é verdade, né? Comprometimento e conveniência não dormem na mesma casa, né? É, Ficar fazendo só o que é conveniente não era conveniente para você nem tinha tempo, né? Às vezes a gente fazia mentoria exatamente. 9, 10 horas da noite, fizemos sábado já, né, Lielle? Então, Isso. assim, a gente faz quando dá, mas porque porque a gente quer muito, porque a gente está comprometido com aquele objetivo de fazer a carreira estar diferente, né? E eu tô vendo, assim, que para 2021 você já tá com a tua carreira num posicionamento diferente, já tá no caminho, né? Igual você falou, agora é seguir, é continuar investindo nisso, estudando, alimentando aí as redes sociais, né? Fazendo o que você já vem fazendo, mas eu acho que com a certeza de que tá no caminho certo, né? Que tá organizada. Eu lembro que às vezes essa coisa das finanças, né? Não que você tivesse problemas financeiros, mas eu acho que o fato de não estar muito consciente das coisas, às vezes gera uma insegurança na gente, né? Será que é melhor? Não consigo raciocinar muito bem o que eu deveria fazer por primeiro, como eu poderia ter uma vantagem aqui, né? Então eu vejo que hoje você está mais preparada aí para os novos desafios da carreira. Parabéns. Certeza. Então tá bom, Eu acho Lielle. que me Super direcionou beijo. muito. Obrigada, tá? Pela Obrigada. sua participação na Foi um live. Se alguém prazer. mandar a pergunta, depois eu encaminho para ti, tá? Beijão. Tá bom, pode Bom deixar. final de semana, gente. Beijo. Obrigada quem participou da live. Tchau, Até. tchau. Boa semana. Igualmente.